Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter tanta certeza de que Deus está falando com elas, enquanto outras oram, buscam, esperam e sentem apenas silêncio? Talvez essa seja uma das maiores dúvidas da vida cristã. Afinal, como ouvir a voz de Deus? Como discernir quando é realmente o Senhor falando, e não apenas nossos próprios pensamentos, emoções ou desejos? Se você já fez essa pergunta, fique até o final porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você busca direção espiritual. Muitas pessoas acreditam que ouvir a voz de Deus significa escutar uma voz audível vinda do céu. Elas imaginam algo poderoso, sobrenatural e inconfundível. Embora Deus possa falar de maneiras extraordinárias, a verdade é que na maioria das vezes Ele fala de formas muito mais simples do que imaginamos, e talvez seja justamente por isso que tantos não percebem sua voz. O problema não é que Deus parou de falar. O problema é que muitos não aprenderam a ouvir. Vivemos em um mundo cheio de distrações. Há vozes por todos os lados. Redes sociais, notícias, opiniões, preocupações, medos, ansiedade. A mente nunca para. O coração nunca descansa. E no meio desse barulho constante, a voz suave de Deus acaba sendo ignorada. A Bíblia nos mostra que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e delicada. Isso significa que muitas vezes estamos procurando Deus nos grandes acontecimentos, enquanto Ele tenta falar nos momentos mais silenciosos da nossa vida. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Se Deus está falando, como saber que é realmente Ele? A primeira característica da voz de Deus é que ela nunca contradiz sua palavra. Deus jamais dirá algo contrário ao que já revelou nas Escrituras. É por isso que quem não conhece a Bíblia terá muito mais dificuldade para discernir a direção de Deus. Imagine alguém dizendo: "Sinto que Deus está me guiando para fazer algo que claramente contradiz os princípios bíblicos." Isso não é Deus falando. Deus não muda de ideia sobre sua verdade. Por isso, se você deseja ouvir a voz de Deus, comece conhecendo a palavra de Deus. Quanto mais você conhece as Escrituras, mais facilmente reconhecerá quando o Senhor estiver falando ao seu coração. Muitas pessoas querem ouvir uma voz do céu, mas ignoram a voz que já está escrita na Bíblia. E aqui está algo que poucos entendem. Deus normalmente fala primeiro através daquilo que já revelou antes de trazer novas direções para a nossa vida. Talvez você esteja buscando uma resposta específica hoje. Talvez esteja pedindo orientação sobre um relacionamento, um trabalho, uma decisão importante ou uma mudança de vida. E enquanto você espera um sinal extraordinário, Deus pode estar dizendo: primeiro obedeça aquilo que eu já lhe mostrei, porque a obediência abre espaço para uma direção ainda maior. Outro sinal importante da voz de Deus é a paz. Isso não significa ausência de dificuldades. Muitas vezes Deus nos chama para caminhos difíceis. Porém, mesmo diante dos desafios, existe uma paz profunda no coração. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não faz sentido para a lógica humana. Você já sentiu isso alguma vez? Talvez tudo ao seu redor parecesse incerto, mas dentro de você existia uma convicção tranquila de que Deus estava no controle. Essa paz é uma das formas pelas quais o Espírito Santo confirma a sua direção. Mas atenção! Nem toda paz significa aprovação divina. Às vezes, alguém sente alívio simplesmente porque escolheu o caminho mais fácil. Por isso, a paz precisa caminhar junto com a palavra de Deus. A palavra confirma, o Espírito testifica e a paz acompanha. Outro aspecto fundamental para discernir a voz de Deus é aprender a esperar. Vivemos na geração da pressa. Queremos respostas imediatas. Queremos direção instantânea. Queremos saber agora o que Deus deseja para os próximos 10 anos. Mas Deus raramente trabalha dessa forma. Frequentemente Ele revela apenas o próximo passo. Assim como uma lanterna ilumina apenas alguns metros à frente, Deus muitas vezes nos mostra somente aquilo que precisamos saber naquele momento. E isso exige fé. Porque fé não é saber tudo. Fé é confiar mesmo sem saber tudo. Muitas pessoas perdem a direção de Deus porque se recusam a esperar. Elas ficam ansiosas, tomam decisões precipitadas, correm na frente do Senhor. E depois se perguntam por que as coisas deram errado. Quando Deus fala, Ele também sabe o momento certo para cumprir aquilo que prometeu. Se você está esperando uma resposta, não confunda silêncio com abandono. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Muitas vezes, Ele está trabalhando justamente enquanto você não consegue enxergar nada. Outro erro comum é confundir emoção com direção espiritual. As emoções são importantes, mas não são um guia confiável. Em um dia você se sente forte.
No outro, desanimado. Hoje está cheio de fé. Amanhã cheio de dúvidas. Se suas decisões forem guiadas apenas pelas emoções, sua vida se tornará instável. A voz de Deus vai além dos sentimentos. Ela permanece firme mesmo quando as emoções mudam. É por isso que discernimento espiritual exige maturidade. Nem tudo que parece certo vem de Deus. Nem tudo que parece agradável vem de Deus. Nem tudo que parece uma oportunidade é uma porta aberta pelo Senhor. Às vezes aquilo que parece bênção é apenas distração. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas são enganadas. Satanás não costuma aparecer oferecendo algo obviamente destrutivo. Muitas vezes ele oferece algo que parece bom, algo que parece correto, algo que parece vantajoso, mas que afasta você do propósito de Deus. Por isso, discernir a voz de Deus não é apenas aprender a ouvir, é aprender a distinguir. Distinguir entre a voz de Deus, a voz do mundo, a voz das emoções e até mesmo as armadilhas espirituais que tentam desviar seu caminho. E como desenvolver esse discernimento? Através da intimidade. Pense em uma criança pequena. Ela reconhece imediatamente a voz de sua mãe em meio a centenas de outras vozes. Por quê? Porque existe relacionamento, existe convivência, existe intimidade. O mesmo acontece na vida espiritual. Quanto mais você passa tempo com Deus, mais familiar sua voz se torna. Quanto mais você ora, mais aprende a reconhecer sua direção. Quanto mais busca sua presença, mais sensível se torna ao agir do Espírito Santo. O problema é que muitos querem discernimento sem intimidade, querem direção sem relacionamento, querem ouvir a voz de Deus sem dedicar tempo para estar com Deus. Mas não funciona assim. A voz de Deus se torna mais clara à medida que o relacionamento cresce. Talvez hoje você esteja frustrado porque sente que Deus não responde suas orações. Mas permita-me fazer uma pergunta. Você busca apenas respostas ou busca a presença de Deus? Porque existe uma enorme diferença. Quem busca apenas respostas fica decepcionado quando elas demoram. Mas quem busca a presença encontra paz mesmo enquanto espera. E é justamente nessa caminhada diária que a voz de Deus se torna mais perceptível. Existe também algo que precisa ser dito. Às vezes Deus fala através de pessoas, através de conselhos sábios, através de uma pregação, através de uma mensagem que parece ter sido preparada exatamente para você, através de uma conversa inesperada. Isso não significa seguir cegamente tudo o que alguém diz, mas significa reconhecer que Deus pode usar instrumentos humanos para confirmar aquilo que Ele já está falando ao seu coração. Por isso, nunca despreze os conselhos de pessoas maduras espiritualmente. Deus frequentemente usa servos fiéis para trazer direção, correção e encorajamento. Mas lembre-se, toda orientação deve ser examinada à luz da palavra. Chegamos agora a um ponto muito importante. Existe algo que bloqueia a sensibilidade espiritual: o pecado. Quando uma pessoa insiste em viver longe da vontade de Deus, sua capacidade de discernir a voz divina começa a enfraquecer. Não porque Deus deixou de falar, mas porque o coração se tornou menos sensível. Por isso, arrependimento não é apenas perdão, é também restauração da comunhão. Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade, o Espírito Santo começa a remover barreiras que estavam impedindo nossa percepção espiritual. Talvez seja exatamente isso que alguém precisa ouvir hoje. Talvez a resposta que você procura não esteja em buscar mais sinais. Talvez esteja em voltar para mais perto de Deus. Porque quanto mais perto estamos dele, mais claramente ouvimos sua voz. E agora quero falar diretamente com você. Se neste momento você sente que precisa de direção, não fique desesperado. Deus não é um pai que brinca de esconder sua vontade dos filhos. Ele deseja guiá-lo, ele deseja orientá-lo, ele deseja mostrar o caminho. Mas muitas vezes, o processo é mais importante do que a resposta. Porque enquanto você busca direção, Deus está formando seu caráter. Enquanto você espera, Deus está fortalecendo sua fé. Enquanto você ora, Deus está moldando seu coração. E quando a resposta chegar, você estará preparado para recebê-la. Talvez hoje você tenha iniciado este vídeo procurando uma fórmula para ouvir Deus, mas a verdade é que não existe fórmula. Existe relacionamento, existe intimidade, existe obediência, existe busca sincera. A voz de Deus não é um mistério reservado para poucos escolhidos. Ela está disponível para todos aqueles que desejam caminhar perto dele. Jesus disse que suas ovelhas conhecem sua voz. Isso significa que reconhecer a voz de Deus não é privilégio de alguns, é parte da vida cristã. Quanto mais perto você estiver do pastor, mais facilmente reconhecerá sua voz. Por isso, não viva guiado pelo medo, pela ansiedade ou pela confusão. Busque a presença de Deus diariamente.
Leia a sua palavra. Ore com sinceridade. Obedeça aquilo que ele já revelou e confie que no momento certo ele mostrará o próximo passo. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a ouvir a tua voz. Quero ver quantas pessoas estão buscando discernimento espiritual neste momento. E se este conteúdo abençoou sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa aprender a reconhecer a direção de Deus. Que o Espírito Santo ilumine seu entendimento, fortaleça sua fé e conduza cada passo da sua caminhada. E nunca se esqueça, Deus continua falando. A questão é apenas se estamos dispostos a ouvir.